estudar a carta aos Hebreus. Vamos ver agora que momento é esse que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o Novo Testamento. Então nós sabemos que é o momento em que o Império Romano domina todo o mundo. O ministério de Cristo acaba por volta do ano 30 e após o ano 30 começa a Igreja Apostólica. A igreja vai se espalhar por toda a Ásia e Europa, a partir das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Paulo vai alcançar na primeira viagem a Ásia Menor, na segunda viagem missionária ele vai alcançar a Europa, a terceira viagem ele vai se dedicar a fortalecer estas igrejas e abrir novas igrejas, e a quarta viagem ele está a caminho da sua execução em Roma. Então, perto da execução de Paulo, também está a execução do apóstolo Pedro, segundo a tradição cristã, e a carta aos Hebreus provavelmente está nessa época também, um pouquinho antes do ano 70, porque o ano 70 foi o ano da destruição da cidade de Jerusalém. Vamos ver agora no mapa exatamente a região que nós estamos estudando no Novo Testamento. É uma região, durante toda a narração da Igreja Apostólica, que vai de Jerusalém até Roma. Então vai envolver aí toda a região do Mediterrâneo, do Egeu, toda a região da Grécia e dos países vizinhos, como também a Ásia Menor, que hoje é chamada de Turquia. Bom, a carta aos Hebreus é uma carta muito interessante, é uma carta difícil, não é uma carta fácil de estudar, e nosso intuito hoje é facilitar o entendimento. Quem será que escreveu a carta aos Hebreus? O que será que tem de tão importante para nos dar nos dias de hoje? Então, vamos começar lendo o capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Para complementar, vamos ler o capítulo 13. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Então nós vemos aqui, Bispo G, que o tema central da carta aos Hebreus é Jesus como o mediador de uma nova aliança. E o que dá um sentimento do quê? Ele está escrevendo para hebreus, está escrevendo para judeus que se converteram ao Evangelho. Mas dá já a entender durante toda a carta que esses judeus convertidos, eles estavam caindo numa apostasia, num esfriamento da fé. E alguns estudiosos acreditam que eles estavam voltando a serem da religião judaica, abandonando a fé cristã pelo seguinte fato: Jesus está voltando, está demorando para voltar, então é melhor nós voltarmos à religião judaica, ou seja, é mais do que uma apostasia, né? É uma negação daquilo que você recebeu originalmente, mas também voltando às práticas da sua velha criatura. Então essa carta aos Hebreus vai ser tipo um chacoalhão, falar assim: olha, vocês fiquem firmes, porque aquela aliança antiga acabou. Agora vocês estão vivendo uma nova aliança. É isso que o texto toda hora vai chamar a atenção e vai usar o próprio Antigo Testamento para exemplificar quem é Jesus Cristo agora a partir deste Novo Testamento, né? A palavra testamento seria a palavra nova aliança, não é isso, Bispo G? Isso, porque a ideia, Dani, que tem de fazer uma carta aos hebreus, porque eles poderiam ter feito aos judeus, é porque ele está pensando nas tribos também em dispersão. Então, o foco não é Jerusalém. O foco são os hebreus espalhados pelo mundo todo e que estavam embaixo, obviamente, de uma cultura grega. E por estar embaixo de uma cultura grega, o que os mantinha diferenciados era a lei. Então, a luta que eles sempre tiveram, que a gente sabe que desde a época, né, de Matanias, época dos Macabeus, era manter a lei como um vínculo daquilo que era a realidade deles, porque, vamos dizer assim, o helenismo era muito forte. Então, como eles marcaram muito
vamos dizer assim, a lei, o Antigo Testamento, é uma forma muito forte. Quando o cristianismo entrou, então o que pode ter surgido na mente deles era algo muito mais próximo, ligado a uma filosofia, porque o que acontece? O cristianismo ele é tão exato que ele abrange até as filosofias. Sim. Então criava um paradoxo muito grande, porque até aquele momento eles ficavam muito vinculados à lei e rechaçavam aquilo que era a mentalidade humana. Agora não, o Novo Testamento ele abrange todos, inclusive os que eram, vamos dizer, helenistas, que eram gregos. Então começa então esse paradoxo. Passa um tempo e de repente eles começam a voltar às antigas práticas, como algo, como até para manter uma hegemonia, porque eles não sabiam lidar com a liberdade. E é difícil quem tem práticas, vamos dizer, de tradição. Tão rígidas, né? Rígidas. De repente conseguir andar com uma liberdade. Aham. Eu vejo algumas igrejas nossas, sem estabelecer crítica, que tiveram, muitas delas, tiveram dogmas estabelecidas, usos e costumes, não faça isso, não faça aquilo, e que de repente a pessoa começa a ter essa liberdade, mas ela não consegue às vezes mudar o tipo de roupa, o tipo de cabelo, algumas coisas ela ainda se ressente, porque ela aprendeu assim, viveu assim. Então, por isso que a carta aos Hebreus é uma carta mais, vamos dizer assim, num contexto mais universal do que propriamente focado aos judeus hebreus ali na região da Judéia. Muito bem. Agora, muitos acreditam que essa carta foi escrita antes da destruição de Jerusalém pelo seguinte aspecto, porque ele ainda menciona na carta os sacrifícios no templo. Então, sem dúvida. se ainda tem sacrifícios no templo, o templo foi destruído no ano 70. E se houvesse necessidade, ou vamos dizer, fosse posterior, sem dúvida ele colocaria um vínculo, porque a perseguição, ela aumentou e ampliou muito depois da destruição de Jerusalém. E a gente percebe que a carta, ela não é uma carta focada, não é uma carta apocalíptica. A tendência das cartas outras eram apocalípticas, mesmo as de Paulo, porque já estavam mais próximos da perseguição, porque a perseguição foi violenta. Não só sobre os cristãos, houve uma perseguição generalizada primeiro aos judeus e depois ela alcançou os cristãos também. Então, o que isso subtende aqui, que ainda não havia esse, vamos dizer isso assim, o foco. Então, Jerusalém, assim, no meu entender, estava ainda íntegra. A carta, ela vai falar muito sobre fortalecimento da fé. A palavra fé aparece bastante, a palavra aliança aparece bastante, e assim a fidelidade. Agora nós vemos aqui a figura de Cristo como rei e sacerdote, nós vamos tratar muito isso nas próximas 3 aulas, e também fala muito para aguardar o retorno de Cristo. Não no sentido apocalíptico, né? Mas no sentido do quê? Do momento, era mais relação ao presente, porque há a sensação na carta que o povo está se dispersando, o povo está se perdendo, tá? Agora, será também, Bispo G, que não é pelo fato dos hebreus terem aquele tipo de pensamento, de conceito que o Messias é um rei político e não um rei espiritual, de um reino espiritual? Os próprios apóstolos tinham essa expectativa ainda, né? Desculpa, mas o livro de Atos dos Apóstolos deixa isso claro logo no começo, né? Então, havia sempre houve uma expectativa meio política. O homem é carne, as necessidades elas são muito presentes. Não adianta a gente querer separar, ninguém aqui pode espiritualizar, ninguém é santinho, anjinho. Então havia isso também, e a gente vê essa conotação que de alguma forma ele quer, vamos dizer, como é que eu posso dizer, desmembrar, porque de qualquer forma ele coloca aqui, mesmo não sendo algo político, haverá uma influência política e ele não deixa isso de lado não, porque o escritor de Hebreus é alguém muito sábio, muito entendido, principalmente ele percebe na história, não só o contexto bíblico, mas o contexto histórico também. Na verdade, Jesus Cristo não foi uma personalidade política, mas dividiu a história da humanidade no meio. Mas ele trouxe transformações políticas grandes, Ele, né? pelo nome dele, muitas situações políticas vão acontecer depois. Sem dúvida. Né? O mundo vai mudar. Exatamente. Agora, já que a gente falou um pouquinho sobre escritor, essa é a grande pergunta de Hebreus. Quem escreveu essa carta? Porque tem gente que acredita que é Paulo, tem gente que acredita que é outro. Afinal, Bispo G,
Quem será que escreveu a carta aos Hebreus? Posso fazer uma brincadeira? Foi uma mulher. Por quê? Porque você acabou de ler um trecho aqui, que foi por isso que ele escreveu essa... pode ler aí 13:22? 13:22, ó. Rogo-vos ainda, irmãos, suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então, imagina, depois de 13 capítulos, falar que escreveu resumidamente, só pode ser Só uma pode mulher. ser uma mulher, né? Não é brincadeira. Alguns atribuem ser Paulo, mas eu não acredito que seja Paulo, porque para que a forma de escrita, a análise que é feita, o contexto, hoje a gente tem uma maneira até computadorizada de saber as expressões que são mais usadas. Com certeza Paulo não foi o escritor. Alguém próximo de Paulo poderia ser, porque o conhecimento que tem era de alguém como Paulo. Conhecia muito a lei e conhecia muito a história. Então, alguém próximo, sem dúvida alguma. Mas não era Paulo propriamente. E alguns até falam, mas se Paulo chegou em determinada idade, não pôde mais escrever, deixou outra pessoa para escrever? Não, porque aí seria já um futuro muito avançado. E Paulo, para esse futuro avançado, seria depois de Jerusalém destruída. Paulo já estaria até morto, não daria esse contexto. Ou as pessoas na época sabiam quem escreveu, né? Ou então, talvez o próprio escritor não quis que ninguém soubesse, até por causa Pode que, ser. às vezes, né, o preconceito que havia por parte dos próprios hebreus em quem fosse escrever, apóstolo Paulo, mas ele é muito ligado aos gentios, Isso. é Barnabé que estava em Antioquia, fulano, ciclano, é um cara, imagine, às vezes é um cara estrangeiro que escreveu, falando, melhor nem falar, né? Tem uma relação com Timóteo, porque aqui ele falou sobre Timóteo e Timóteo foi posto em liberdade. E seria estranho se fosse Paulo também. Então, porque alguém, olha, assim, daquele, vamos dizer, se a gente fôssemos falar em termos de conhecimento, de linhagem, eu acho que atribuiria mais a Antioquia. Então, nós sabemos que lá existiam profetas e mestres, e que Paulo e Barnabé foram enviados. E tem gente que acredita em Barnabé, por exemplo, como escritor. Mas tinham outros profetas e mestres, a mesma escola de formação, falando como em Cristo. Então pode ser alguém lá, o próprio Barnabé também poderia até escrever, não tenha nem dúvida, dado o conhecimento que eles tinham. Olha, tem estudiosos que falam que acham que é Barnabé, tem outros que falam que poderia ser Apolo, pela forma da linguagem, que é uma pessoa muito erudita. Erudita, mas Paulo, eu acho que Apolo já não seria, porque apesar da erudição dele, ele era um pouco limitado em alguns conceitos, que até o próprio Atos dos Apóstolos deixa um pouco isso. Deixa eu entender. Já falaram até de Priscila ou Áquila e até de Clemente de Roma, que nem na Bíblia aparece. Nem aparece, é verdade. Então, eu ainda acredito. Um mistério. Eu acredito que era alguém ali da escola de Antioquia. Porque o lugar mais próximo, assim, que poderia não ser levado por um sentimento judaico nem helenista demais, era Antioquia. E a gente percebe esse sentimento muito claro. É alguém que conhece profundamente a lei, conhece a história dos hebreus, mas não se deixa levar pelo sentimento. Então, eu acho que a escola que havia em Antioquia é a mais provável. Bom, Bispo G, nós vamos falar agora, né, como já tínhamos começado a falar, sobre o primeiro tema da Carta aos Hebreus, que é a apostasia judaica, né? Então, antes de falarmos sobre a questão da apostasia judaica, eu vou ler o versículo 10 do capítulo 1, que diz assim, ó: Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então nós vemos aqui o escritor falando um pouquinho sobre eternidade e sobre a nossa condição, que nós seremos transformados fisicamente para um corpo glorificado e assim possamos estar na eternidade com Cristo. Porque a condição que nós temos hoje espiritual, ela não é a condição adequada para estar na eternidade, né? Então essa transformação que nós vamos viver vai nos dar a condição de vivermos eternamente com o Senhor. Então é legal que a carta aos Hebreus ela começa com essa roupagem, para o quê? Para chamar a tua atenção e falar, para você alcançar esse resultado, você precisa agir no presente. Você precisa ter as atitudes certas e guardar
a tua fé. E aí a primeira coisa que o escritor vai bater é a questão da apostasia, né? Que é a negação da fé, algo gravíssimo e que já acontecia naquela época. Se hoje é algo que nós assistimos com bilhões de pessoas, naquela época também já. Então, não é algo tão distante, mesmo depois de 2000 anos, né? Então vamos ler exatamente sobre a apostasia em 2 capítulos. Capítulo 2, vamos lá. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então aqui fala sobre negar a fé, que é exatamente a apostasia. Mas a negação da fé não é de um dia para o outro, né, Bispo G? É um processo, não é? Então as pessoas acham que assim, não, agora não pega nada. E às vezes a gente vê pessoas que por motivos tão banais, vamos dizer, dar um chilique, agora eu vou para o mundo mesmo, vou fumar e tal, porque depois eu volto. Será que volta? Será que dá tempo de voltar? E muitas vezes não volta. Por quê? Sofre um processo de endurecimento do coração. Não é à toa que a carta aos Hebreus, Bispo G, vai fazer muito comparativo com o povo no deserto. Porque o povo no deserto saiu do Egito super marcado por milagres, prodígios, assim como o Espírito Santo se manifesta hoje. Mas com o passar do tempo no deserto, começou a manifestação do escravo egípcio, né, da velha criatura, e eles começaram esse processo de endurecimento do coração, até não crerem mais, em qualquer situação que ocorria, eles já negavam, já falavam, não queremos, Moisés, por que isso? E acabavam se prostituindo, acabavam se misturando com as culturas dos pagãos. Esse é o perigo, que é aquilo que eu falei, né, Dani, que eles começaram a lidar com uma liberdade que eles não tinham e não sabiam lidar com ela. Então, o que acontece? Se a gente já percebe que aqui ele já começa a colocar, se vocês antes já tinham o perigo de perderem aquilo que tinham alcançado com o Senhor, agora a responsabilidade é maior ainda, né? É mais ou menos o que Paulo fala em Romanos. Então ele chama atenção, porque é um povo que ainda não sabe lidar direito com a liberdade. É complicado. Vamos ler agora um capítulo que fala sobre anjos. Porque falar de anjo é sempre muito polêmico também, porque as pessoas não entendem o que é um anjo. É mais um lado que a gente percebe que alguém da escola de Antioquia, porque já se abre um pouco, porque o helenismo também trazia um pouco mais essa figura de um anjo quase como semideus, de um anjo como aquela figura meio humana. Porque ainda os judeus ainda eram um pouco restritos, criam os anjos, mas não numa condição mais aberta como a gente aqui é colocada. E aqui nós vemos também, né, quando o capítulo 2, versículo 3, assim, qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então a gente percebe que ele não é um dos apóstolos, porque ele não ouviu diretamente do Senhor, já ouviu de alguém. Então, ou era Paulo ou alguém da escola de Antioquia, alguém que não tinha Não é um dos 12, por exemplo. Não é, com certeza. Muito bem. A gente vai fazendo por eliminação, né? Chegar mais próximo. Maravilha. Então vamos ler o capítulo 1 mesmo e depois o capítulo 2. Vamos lá. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz,
Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros dá labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, da glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Então aqui a passagem fala claramente da superioridade de Cristo aos anjos. Uma coisa óbvia, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mesmo numa condição humana, ele era em espírito Deus. Então ele tinha autoridade sobre os anjos. Tanto é que o próprio Satanás, quando tenta, fala: ó, você dá ordem aos teus anjos. Você tem essa autoridade e eles estão sujeitos a você. Então coloca também numa condição de uma autoridade superior. Perfeito. É claro que os anjos eles têm a condição de realizar grandes coisas também fisicamente, segundo a permissão de Deus. Mas nós vemos aqui Cristo como superior aos anjos. Tudo bem. A pergunta que eu quero te fazer, Bispo G: e os homens são superiores aos anjos? Então, Dani, até para a gente... o que você perguntou tem relação muito ao tempo de lá. Por quê? Por isso que eu ainda tenho o meu raciocínio voltado, que ali eles estão falando mais aos hebreus helenistas, da área dos gregos. Por quê? Porque existia um tipo de filosofia chamada estoicismo, que depois ela foi incorporada num dos maiores perigos para o cristianismo, chamado gnosticismo. O estoicismo era assim, eles falavam que Deus era o centro de tudo e o resto eram emanações. Então essas emanações eram chamadas eons, que eram os anjos. E eles falavam que Cristo não passava também de uma emanação de Deus e que era como um anjo. Então, por isso que aqui o escritor de Hebreus já entra raso nisso. Ninguém fala nada logo e objetivamente sem um motivo. Então, aqui já mostrando e demonstrando a superioridade de Jesus em relação aos eons, as emanações, os anjos, tudo aquilo que era da cultura da época que estava pegando os hebreus. Então, mostrando que nós fomos feitos menos do que anjos. A nossa condição hoje, ela é menos do que anjo, não tenha nem dúvida. Mas que aquilo que o Senhor reservou, ela é maior, porque a Bíblia diz que nós chegaremos até a julgar anjos. Então a condição nossa hoje é física e humana menor, mas espiritualmente a nossa condição diante de Deus é maior. Principalmente até pela autoridade que Ele mesmo nos dá em nome Nos delegou. dele. Exato. Maravilha. Bom, Bispo G, vamos entrar em outro tema, na Carta aos Hebreus, vamos falar sobre sacerdócio. Como eu já mencionei no começo da aula, o escritor ele faz várias comparações com coisas do Antigo Testamento. E uma figura essencial do Antigo Testamento é a figura do sacerdote. O sacerdote era oriundo da tribo de Levi, era uma família de sacerdotes da tribo de Levi, eram responsáveis pelo culto. Resumidamente era isso, pela adoração, pelos sacrifícios, por toda a condução do material do tabernáculo, eles davam direcionamento para os demais levitas. Então era uma figura muito forte, muito importante, principalmente o sumo sacerdote, que era quem tinha o acesso ao Santo dos Santos, tanto no tabernáculo como no templo. E uma vez por ano ele aspergia sangue na Arca da Aliança, em cima da tampa, né? E, enfim, ele tinha essa condição de se comunicar diretamente com Deus, então ele era um representante do povo em uma relação com Deus. Então ele vai colocar essa comparação, falando que agora, através de Cristo, nós temos esse sacerdócio, que Cristo se colocou como um sumo sacerdote definitivo. Então, é meio que essa coisa de ter alguém me representando, humanamente não precisa mais. Cristo já é o meu representante, então eu tenho esse acesso direto ao Pai através dele. Então, vamos começar lendo diversas passagens sobre sacerdócio no capítulo 2, 3 e 4. Vamos lá? Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo.
Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Bispo G, eu quero lhe perguntar qual é a nova função desse sacerdote. Por quê? Aqui nós sabemos qual é a função sacerdotal no Antigo Testamento. E agora é um novo sacerdócio. Então eu, como um sacerdote, mediante aquele que é o sumo sacerdote Jesus Cristo, o que mudou para o Antigo Testamento nesse contexto? Bom, no contexto, assim, não foi uma mudança radical em termos do conceito da maneira a qual é exercido. Porque o que acontece? O sacerdote do Antigo Testamento intercedia pelo povo. A única coisa, o sacerdote era uma figura que tinha que interceder por ele mesmo por causa das suas limitações e do seu próprio pecado. Agora, a marca de Jesus Cristo é o esvaziamento. Então, ele, como Deus, ele se esvazia e vem numa condição humana. Então, ele não é um sacerdote, vamos dizer assim, que tem um privilégio. Ele não é um semideus. Ele é um homem que vem na condição, ele é um Deus que se manifesta na condição de homem, esvazia-se de si mesmo, sofre o que o homem sofre, o que ele vive, e o sentimento de intercessão não é o do sacerdote do Antigo Testamento, mas é um sentimento de compaixão e de misericórdia. Esse é o grande diferencial, é o sentimento, porque o sacerdote, ele tinha mais uma função de Deus do que do homem, por incrível que pareça. Ele tinha, o sacerdote tinha um vínculo maior com Deus do que o homem. Então o homem, para poder estar próximo de Deus, ele tinha que se limpar, se purificar. Então ele era mais referencial de Deus do que do homem. Jesus é mais referencial do homem do que de Deus. Olha só, e o sumo sacerdote, ele tinha pecado, não é? Ainda que ele não pecasse a vida inteira, ele nasceu em pecado. Porque ele nasceu numa concepção natural. Perfeito. Jesus não. Então, Jesus, ele era superior a qualquer sumo sacerdote que existiu, naturalmente. E é aquela condição que é o seguinte, o sumo sacerdote, por ter pecado, ele tinha um relacionamento limitado também com Deus. Limitado o quê? Não é qualquer hora que você se apresenta, você tinha que aspergir o sangue sobre a arca, tinha toda uma preparação, sacrifícios, tudo, para que ele pudesse ter esse acesso. Não é só não ter pecado, não pecar, para não ser fulminado, ou coisa do gênero. Mas não é uma coisa fácil, entra a hora que eu quero, eu estou em casa. Não, Jesus não, Jesus é diferente. Jesus, ele poderia ter essa relação direta com o Pai. Vamos supor que eu conduza Jesus para o Antigo Testamento. Ele poderia, penso eu, se apresentar a qualquer hora ali dentro. É claro que ele ia respeitar a lei, ele não faria isso, mas se ele poderia, além de ser Deus em espírito, mas o pensamento ele não tinha pecado, então ele não tinha limitações naturais do homem. Então ele já estava justificado, porque ele não nasceu em pecado. Perfeito. O sumo sacerdote, eles tinham que se justificar antes de ter essa comunicação, esse contato com Deus uma vez por ano que seja. Não é? Então já o coloca num sacerdócio superior. É muito diferente da condição de um sacerdócio do Antigo Testamento. Muito. Nessa completa, essa é a maior diferença. Mas assim, acho que o que mais interessante, o que o escritor de Hebreus coloca aqui, é que ele é um sacerdote, não para, assim, entenda bem o que eu vou colocar, eu vou falar de uma forma até, pode parecer jocosa, mas não é. Ele fazia mais a de Deus do que a do homem. Fazia mais a vez de Deus, por isso que tinha uma série de rituais, uma série de cerimoniais, ele não podia ser assim, tal. Por quê? Porque a condição de limitação do homem e do pecado fazia com que ele tivesse que fazer dessa forma. Agora, Jesus Cristo é o contrário. Por essa condição de santidade, de busca, ele faz agora mais a do homem
que não seria merecedor, já não precisaria dos rituais, não precisaria do cerimonialismo. E aqui até essa passagem, né, que é o versículo 16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. E para chegar até o trono no Antigo Testamento, você tinha que ter muita coisa, e não era da graça. Tinha que ter muito ritual, muito cerimonialismo, muita ordem de culto e assim por diante, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer, era como assim: você vem aqui, você vai receber o que você não poderia, eu vou fazer aquilo que era impossível para você. Não estou do lado de Deus. Deus abriu mão daquilo que é a minha condição de filho para que você tenha tudo isso. É maravilhoso, é espantoso, não dá nem para entender a diferença daquilo que era o sacerdote e quem é Jesus Cristo como sumo sacerdote. Nós estamos falando de um sacerdócio levítico. Só que o capítulo 7 vai fazer uma comparação de Cristo com um outro sacerdote antes do Levítico. E, aliás, o Levítico é justificado por esse sacerdócio. Aí tem toda aquela questão do dízimo pago por Abraão, que cobriu a família de Levi, enfim, aí o próprio texto que nós vamos ler vai falar sobre isso, que é Melquisedeque. Então, essa figura sacerdotal e também real, porque ele era um rei. Né? Vamos entender essa figura, porque olha que comparação impressionante que ele vai fazer de alguém que ninguém sabia a origem. Vamos ler. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Quem será Melquisedeque? Já vi de tudo, já falei até que era 100. Já ouvi falar que era, né, tantos personagens que virão depois do dilúvio e que seriam parentes de Abraão. Enfim, ninguém sabe quem é Melquisedeque. Mas o que aqui o escritor está falando é que esse Melquisedeque não era uma figura como alguns querem colocar como uma figura natural, mas era uma figura sacerdotal e espiritual antes da lei, e que era um sacerdote de Deus e que recebeu de Abraão o dízimo. Então é como se fosse assim: Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, que seria alguém superior a ele, superior a todo o sacerdócio que viria dele. De Abraão, nós sabemos que virá Isaac, depois Jacó, os seus 12 filhos. Um deles, Levi, a tribo sacerdotal. E que vão todos os descendentes de Levi receber o dízimo dos outros irmãos, das outras famílias, enfim. Só que para eles terem essa habilitação, vamos colocar assim, Abraão ele entregou o dízimo para uma aliança superior. Então ele já coloca que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio levítico. Sem dúvida. Certo? Então, a primeira... E maior do que Abraão. E maior que Abraão, porque Abraão respeitou como uma autoridade. O superior era Melquisedeque ali, ele entendeu isso. Será que era Cristo? Ele era alguém à imagem. Então, a Bíblia fala no Antigo Testamento de, vamos dizer assim, referenciais que são tipo
daquilo que são os valores. O próprio livro de Hebreus vai falar que as coisas que são do Antigo Testamento são sombra das que viriam. E aqui a gente mostra esse referencial. Melquisedeque é um tipo de Jesus. É um referencial, por quê? Porque Jesus é eterno. Não Jesus, o Cristo é eterno. Então Jesus tem a data de nascimento, mas o Cristo, ele é eterno. Então o Cristo já se manifestava com seu potencial em momentos do Antigo Testamento. Né? Na concepção daquilo que era a palavra profética, que depois no Antigo Testamento vem se consolidar. E esse Melquisedeque, Melech, quer dizer rei, é rei de justiça. Melquisedeque é rei de justiça. Cidade é de Salém, cidade Jerusalém, a cidade da paz. Então a gente percebe que aí já há uma união que demonstra, né? Porque qual o sacerdócio de Cristo? O sacerdócio dele é rei e sacerdote. E já demonstrando claramente. Então o escritor de Hebreus tinha muito conhecimento de ordem histórico e de ordem espiritual. Alguém que conhecia e colocou aquilo que era o referencial mesmo de Cristo, já antes de existir. Então o próprio dízimo já era alguma coisa que a gente dava para Cristo antes de dar na lei. E é ótimo, porque quem tem dúvida sobre o dízimo, fala, é ou não do Novo Testamento? É da Bíblia inteira. É. Porque um escritor no Novo Testamento, ele aplica um conceito do Antigo Testamento e fala, olha, agora, entenda que você não está entregando o dízimo para o sacerdócio levítico. Você está entregando para o sacerdócio de Cristo. Aliás, eu quero ler um versículo aqui, os versículos 12 e 14 do mesmo capítulo. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu os sacerdotes. Então, mudou o sacerdócio, perfeito? Agora Jesus ele inaugura um novo sacerdócio. Então agora, o dízimo não é entregue mais à tribo de Levi. Esse dízimo vai ser entregue ao quê? A uma outra tribo. Perfeito? Não é que alguém fala assim, então agora está anulando o dízimo. Não é isso que o versículo está falando. Ele está falando que agora tudo aquilo que era correspondente a uma tribo passa a ser a outra, que na verdade nem é a tribo de Judá, porque Jesus não veio para uma tribo. É algo muito maior. Ele pode ser descendente dessa tribo em Maria, mas não é isso. Ele está falando de um sacerdócio eterno. E a igreja é isso, a igreja é a representação, vamos dizer assim, material e espiritual simultaneamente do reino. Perfeito. Então está aqui justificado, por que eu teria que entregar o dízimo? Está aqui porque não foi anulado o dízimo. Aliás, Jesus não anula o dízimo. Quando ele está admoestando, melhor dizendo, né, corrigindo os fariseus em Mateus capítulo 23 ou Lucas 12, ele fala, vocês precisam entregar o dízimo. O problema é a forma como vocês entregam o dízimo. E ele coloca ali, Dani, um aspecto muito interessante. Tem que fazer isso e fazer a justiça. E quem que é o rei de justiça? Era Melquisedeque. E o próprio Jesus, símbolo dele, quando Jesus está falando, vocês têm que cumprir com o dízimo, mas cumprir com a justiça também, ele está falando alguma coisa que é dele próprio. Olha essa figura. Como a palavra justiça está ligada à palavra dízimo. Não é? Perfeito. Então são valores tão importantes que são tratados na carta aos Hebreus, exatamente para que a doutrina naquela época, como para nós hoje, porque a Bíblia ela é eterna, vamos colocar assim, né? Não há nenhuma vírgula que possa ser tirada ou acrescentada, para que nós tenhamos as práticas corretas, a doutrina correta, não é? Então o dízimo, sim, faz parte da doutrina da Igreja Apostólica. E o detalhe é que Abraão, quando cita aqui no livro, na carta aos Hebreus, ele pagou o dízimo. E a palavra pagar é para algo que não é teu. Você paga porque não lhe pertence. Então, é uma confirmação do sentimento verdadeiro que a lei depois veio estabelecer. Porque nós vemos lá em Malaquias, ainda andava sob o regime da lei, que roubará o homem a Deus, porque estava roubando naquilo que não era dele. Mas o Novo Testamento fala que era algo para ser pago. Obviamente, numa extensão muito superior agora, infinitamente superior, mas nós não podemos de maneira nenhuma anular essa realidade daquilo que não nos pertence, que pertence ao Senhor. Muito bem, nós vamos continuar a estudar a carta aos Hebreus na próxima aula. Vamos revisar.
Na aula de hoje, estudamos as cartas aos Hebreus, de escritor desconhecido, ainda que muitos estudiosos atribuam a Paulo. O propósito da carta é evitar a apostasia dos judeus convertidos, que pensavam em retornar à religião judaica, por alegarem a demora do retorno de Cristo. O escritor ajusta o conceito: Jesus não é rei político, mas rei espiritual, superior aos anjos, único caminho para a eternidade e sacerdote para sempre, estabelecendo o sacerdócio pela graça, não mais pelos rudimentos da lei mosaica. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.